Sem Tabu Podcast. Estamos no ar com mais um Sem Tabu Podcast. Eu me chamo Alexandre Felipe e eu tenho a honra de dividir essa mesa com a maravilhosa... Oiê, eu sou Denise Tremura, também conhecida como De Tremura nas redes sociais. E hoje nós temos um convidado muito especial. Tudo bem com você, Adriano? Tudo bem, Denise? Obrigado pelo convite, por me receber aqui hoje. Alexandre, boa noite. E a todos que estão assistindo. Boa noite. E para começar, quem não te conhece, Adriano Nascimento. Quem é você? Adriano Nascimento, tenho 35 anos, sou formado em gestão pública, sou casado com a minha companheira Amanda, até um beijo para ela. Tenho um filho, o João Lucas, de 2 anos. Sou natural de São Paulo, moro no interior de São Paulo já há mais da metade da minha vida, 16, 17 anos. E é isso. Ô, Adriano, assim, a política, você é um militante, um ativista, né? Você tá envolvido com a política, até fez gestão pública, com certeza gosta, né, de política. Assim, as pessoas consideram, muita gente acha que política é um assunto chato, fala, eu não gosto de política, política é chato, não sei o quê. Qual a importância da política na vida das pessoas e por que elas deveriam se interessar mais pelo assunto? Eu acho que ficou para trás aquela percepção errada que as pessoas tinham de que política não se discute. Uhum. Eu acho que se há algo positivo neste momento terrível que a gente está vivendo, é que as pessoas agora estão mais dispostas a falar de política. E é importante falar de política, porque ela determina os rumos da nossa vida, em todos os níveis. Desde você ter um bom hospital no teu bairro, até você ter uma boa escola, ou você ter boas vias para você poder circular, né, ter opções de transporte público, ter segurança. Então a política ela toca em todos os aspectos da nossa vida. E é importante que a gente fale sobre ela, né, para que a gente tenha melhores direitos, para que a gente tenha melhores possibilidades e oportunidades de vislumbrar um futuro mais justo e igualitário. Uhum. Mas tem muita gente que fala, né? Porque religião e política não se discute. Não, e até discute, eles querem que coloque isso mesmo pra gente não pensar, né? Pra que a gente fique alienado. Porque se a gente não discutir sobre política, sobre religião, a gente vai aceitar o que tá aí, né? Então acho que é importante, né? E você que é um militante político, você acha que pra ser militante político tem que ser uma pessoa indignada? Acho que é muito importante ter indignação. Até porque, por muito tempo, semeou-se essa ideia da pergunta da Denise, de que, mas política não se discute, religião não se discute sim, se coloca o dedo na ferida das dívidas históricas, né, que as classes opressoras têm com as classes trabalhadoras. E eu digo classes trabalhadoras porque ela é formada por uma diversidade grande, e toda essa diversidade precisa ser levada em consideração dentro do debate público. Né? Agora, quando a gente fala sobre a possibilidade de fazer política diferente, ela vem de encontro com essa indignação, porque a indignação ela é inerente da injustiça. Agora, quando você se sente injustiçado, quando você tem essa indignação, o que você faz com ela? Nosso campo, a nossa galera que faz política, que toma como opção de vida essa militância, faz política com essa perdi aqui a fala, mas não tem problema. Faz política, né, com essa indignação toda. Eu acho que isso é muito importante. Ter indignação, tornar essa indignação luta, tornar essa indignação plural, para que a gente possa chegar aonde tem que chegar, para que a nossa voz seja ouvida e para que a gente consiga as conquistas necessárias para a nossa sociedade. Então, a gente está passando por um momento, né, de 2013 para cá, digamos assim, começou-se um movimento, uma radicalização da política, uma polarização, e agora nós estamos vivendo um momento bem polarizado, né? De um lado Lula, de um lado Bolsonaro. E aí aparece agora também a terceira via, e os aventureiros, os Moros, Dória, os Ciros da vida, Luciano né? Huck. E Luciano Huck, esse acho que nem vai nem mais. Vai, né? Né? Mas tem da Atena, que ainda corre o risco, que enfim. medo. E assim, nesse momento polarizado, por que tanta gente ainda é contra, parece que luta contra si mesmo? Por exemplo, você vê o pobre de direita, você vê o negro falando que o racismo é mimimi, você vê o gay falando que esse negócio de homofobia é frescura, é mimimi, entendeu? Eles, mulher antifeminista, a gente viu acontecer muito isso, principalmente em 2018, com esse discurso de ódio, né? Que parece que todo mundo tem que rezar a mesma cartilha.
Como conversar com essas pessoas, Adriano? Como conversar com a pessoa que não tenha consciência de classe? E vou dar até um exemplo que aconteceu comigo nesse final de semana, que eu fui almoçar com umas amigas, sabe? Da época que a gente trabalhava junto há 10 anos atrás. E o povo sabe que eu sou muito de política, né? E uma delas, estava em 8 pessoas numa mesa. Aí uma delas falou assim, Alexandre, o que você faria se tivesse algum bolsominion aqui? Porque aqui não vai ter nenhum, né? Não sei. Aí uma do canto falou, quem disse? E eu vou votar no Bolsonaro. O problema de vocês é que vocês nem deixaram o Bolsonaro governar, que vocês foram pra cima dele. Aí, porque vocês querem colocar o Lula, eu falei, mano, e ela é pobre, entendeu? Tipo, aí você não sabe nem o que falar. Então, assim, só complementando a pergunta da Tadê, como que faz pra gente ter esse diálogo, Como né? conversar com essas pessoas? A gente começou falando aqui, né, essa pergunta complexa, porque é o desafio que está colocado, né? Como conversar com essas pessoas. O ideal fascista, ele tomou conta dos núcleos familiares. A gente vê muita gente sofrendo, né? Não necessariamente porque essas pessoas são fascistas, mas porque se deixaram levar. E eu acho que está aí um pouco da resposta. Mas vamos voltar para falar da polarização e eu vou chegar em como falar com essas pessoas. E também só fala pra quem tá nos ouvindo ou assistindo, o que é esse um governo fascista? O que é essa palavra que muita gente coloca e que não é muito explicado? A polarização, ela está colocada na realidade brasileira desde a invasão em 1500. Né? A gente é vítima disso, porque é aquela coisa, é dividir para dominar. E, então, sempre que há o advento da união da classe trabalhadora ou de minorias sociais, há o contra-ataque deste establishment, há o contra-ataque do sistema de economia que está colocado, né, que faz que determina o jogo. Então, sempre que há uma organização, eles vêm, polarizam, dividem, mesmo para que não haja organização, para que não haja esse levante contrário a este sistema terrível, né? E parte disso é impedir que as pessoas tenham acesso à informação, o que gera consciência de classe, né? É como dizem, o sistema não teme pobre que tem fome, o sistema teme pobre que pensa, né? Estou citando o Paulo Freire aqui de maneira... porque ele é muito assertivo. Porque pobre né? que tem fome pode ser manipulado, né? Claro. Coisa, né? Quando tem as suas necessidades básicas, primárias ali, sendo privadas, né? É fácil você manipular. Então, quando um pobre começa a pensar, quando o pobre ocupa a universidade, quando o pobre ocupa os espaços de fala, ocupa a mídia, consegue comunicar-se, o sistema treme, né? E é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa cada vez mais ocupar os espaços. Quero até, inclusive, neste momento, cumprimentar vocês pelo Sem Tabu Podcast, que é um espaço importante de resistência. Tem crescido muito. E, para mim, é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Né? Então, é muito importante que nós utilizemos também estes espaços para falar de consciência de classe, para falar sobre essas relações desiguais de poder, de acesso, né? Que tudo isso faz parte da superação deste sistema terrível. Perguntou também sobre terceira via. Eu acho que não tem terceira via. Né? Assim, do ponto de vista do cálculo eleitoral, não tem mesmo. Nunca houve e não haverá a possibilidade de uma terceira via. Vai ficar entre centro-direita e o campo progressista. Historicamente é assim. Basta saber quem que é deste campo de centro-direita que vai ocupar este espaço para tentar, né, fazer frente no segundo turno contra uma eventual candidatura progressista. Agora, falar em nomes, Moro, Datena, esses caras são o Bolsonaro personalité. Eles são o Bolsonaro... De sapatênis. De sapatênis, de camisetinha. Eles são iguais. Eles têm ali, do ponto de vista da agenda econômica de desenvolvimento, é a mesma coisa. Agora, a diferença é que essas pessoas conseguem falar, sabem conversar, né? Então, são um pouquinho mais inteligentes, né? Pois é, porque o Bolsonaro, ele tem ali as capacidades dele de encantar as pessoas, mas é uma pessoa que não tem a mínima capacidade de conversar, dialogar. Ele não consegue juntar uma frase na outra, né? Sem usar alguma expressão de baixo calão, sem atacar alguém. Então, isso e por que mesmo assim as pessoas se sentiram representadas? Mesmo a gente vendo que ele era um meme. Eu acho que isso... Não era? O tio do pavê, né? Ó, é muito grave essa coisa do meme, porque realmente a campanha
do cara, e muito provavelmente para o próximo período eleitoral, todo o programa, toda a agenda de campanha vai ser através de meme. Então o cara coloca um meme lá e pronto. Viraliza por si só. Já né? interferiu na opinião pública, né? E o meme vira a verdade. Isso é um grande problema. A gente precisa falar de política, sim, mas falar de política de uma maneira que tenha mais crítica, né? Que não dá para ser desse jeito. Agora, o Bolsonaro, acredito eu, que ele tenha encantado as pessoas muito pela desilusão política. Ele veio com aquele discurso de que, eu sou de fora, vou mudar tudo que está aí, eu não vou dialogar com o Centrão, sendo que ele é a expressão do Centrão, ele sempre foi, né? Aquela política fisiológica do mais baixo clero da Câmara dos Deputados, né? E acabou enganando as pessoas. Muita gente hoje, Denise... Mas você acha que foi enganar mesmo? Porque ele não disfarçou, ou não sei. Foi enganar pelo seguinte motivo, Alexandre. O trabalhador, a trabalhadora brasileira, que porventura teve acesso à internet, né? Porque, enfim, trabalha ali, paga o seu plano de internet, tem acesso às redes sociais, o que é uma ferramenta muito importante para, né, comunicação, para... É muito democrático. Para estreitar laços, é importante. Agora, esse trabalhador, essa trabalhadora, sai de casa 5, 6 horas da manhã para ir para o trabalho. No transporte coletivo, né? Naquelas condições muito ruins que a gente já conhece. Chega no trabalho, é pauleira, é chefe na cabeça, é aqui, é correndo, aí para almoçar rapidinho, engole a comida, volta para o trabalho, vai para casa 5 horas, 6 horas da noite, volta pelo transporte coletivo, vai chegar em casa às 7, 7 e meia, 8 horas da noite. Você acha que essa pessoa tem tempo de entrar na internet e se aprofundar? Ela recebeu no WhatsApp dela aquele meme com aquela notícia sensacionalista, um vídeo de 2 minutos do cara escrachando com um monte de mentiras, mas que de certa forma tocava no anseio daquela pessoa, e ela tomou aquilo como verdade. Então é por isso que eu não chamo quem votou no Bolsonaro, o grosso dos votos do Bolsonaro, de fascista. Essa pessoa foi manipulada. É um dever nosso, é um dever de quem acredita na democracia e quem realmente tem um pouco de discernimento de desconstruir tudo isso. Né? Fascista é quem manipulou essas pessoas, né? Aí é um outro debate. Essas pessoas são fascistas, sim, porque elas sabiam das ferramentas e dos argumentos que elas estavam utilizando. E o que é ser fascista? Só para a pessoa falar, gente, o que eles estão falando, né? O que é? Só para as O que é o pessoas fascismo? entenderem. Olha, eu acredito que hoje ele se manifeste de uma maneira muito sutil. Né? A gente não pode comparar o que ocorre hoje com o que aconteceu lá na Itália, no fascismo clássico, com o advento lá. Eu acho que hoje ele ocorre de uma maneira que reproduz velhas práticas, atacando a imprensa, calando opositores, tentando dizimar minorias sociais. E isso se expressou através das falas do presidente. Nós vamos expulsar os vermelhos, vai para a ponta da praia, que não estupro porque Fuzilar você não merece. petralhada. Ele falou isso. Eu fico até com medo de reproduzir essas falas, porque a pessoa pega, faz o corte, é Fa- fácil Tira manipular. de né? contexto, né? Mas, enfim, é isso. Né? O fascismo hoje ele se expressa dessa maneira. Né? E acho que é importante, já que a gente está falando de política e hoje, né, a gente adora, né, Dê? E assim, uma coisa que é muito importante, que a gente nunca foi neutro, né? Em todas as nossas redes sociais, a gente tem um lado. E a gente sempre se posicionou, porque acho que é importante, né? E qual que é a importância do não voto nulo ou branco? Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, que até os anti-PT, né? Falam assim, não, eu não voto mais no Bolsonaro, mas eu também não voto no Lula. Se for os dois, eu vou votar nulo, eu vou votar branco como protesto. E como é explicar para eles o quanto que isso daí é maléfico, até para o processo eleitoral? Alexandre, Denise, esse é um debate que eu acredito que seja o debate principal para o próximo ano. O antipetismo ainda está forte, mas eu acredito que a fome é mais triste, a fome bate ainda mais. Então essas pessoas elas estão abertas ao diálogo, né? E é preciso superar esse pesadelo. Então, quando a gente se depara com essa postura de nem aqui nem ali, eu me abstenho do meu posicionamento, da minha oportunidade de superar esse pesadelo, é importante lembrar de que os ausentes nunca têm razão. E quando você se abstém, quando você deixa de se posicionar principalmente contra o atraso, contra a violência,
contra essa política velha e genocida que está posta, você está concordando com ela, né? Então, porque você está abrindo mão de se posicionar contra. Tem uma pessoa que militou contra o apartheid lá na África do Sul, o Desmond Tutu. Ele foi um ativista dos direitos humanos, ele ainda é vivo. E ele dizia que, ao se deparar com uma situação de injustiça, quando você deixa de se posicionar contra ela, você está fortalecendo o opressor. E é isso. Esse cálculo não é difícil de se fazer. Então, é muito importante que a gente se posicione contrário a todo esse pesadelo que está colocado. Eu não concordo 100% com o que o outro lado pensa. Mas vamos pôr na balança? Não está na mesma prateleira. Posso não concordar com a forma de falar, não concordo com Bolsa Família, não concordo... Pô, tudo bem, né? Aí é um outro debate. Mas eu queria saber se essa pessoa concorda com genocídio, se essa pessoa concorda com homofobia, se essa pessoa concorda com racismo, com machismo. Com o extermínio das pessoas que morreram porque não comprou a vacina. Você concorda? Né? Esse é o cálculo que você tem que fazer. Você concorda com isso? Né? E aí eu tenho certeza absoluta que o povo brasileiro não está desse lado. O povo brasileiro é outra coisa. As pessoas, os apoiadores do Bolsonaro, mencionam muito, né, o apoio que ele ainda tem nas redes, né, e, enfim, os apoiadores, né, os robôs lá, os fanáticos. Mas quem elege o presidente é esse povo que pega transporte coletivo às 5 horas da manhã. Ele não quer saber de fake news, ou de comunismo, ou de racismo, de homofobia. Ele quer saber se ele vai ter o que comer ou não. Ele não está interessado nas lutas sociais, nas lutas de classe. Ele está interessado em ter dinheiro para comer, em pagar as contas dele no fim do mês, né? Então, eu acredito que esse povo não elege mais o Bolsonaro, porque eles se sentiram enganados. Eles foram enganados. Você pega o Brasil em números eu falo, de 2010 e pega o Brasil de 2021, é ridículo quanto nós caímos e decaímos, e quanto o país piorou, e quanto nós estamos sem gestão, né? E, assim, você mesmo mencionou que o antipetismo está muito forte. Eu já fui antipetista, eu já caí nesse discurso do ódio. Quando aparecia aqueles memes, né, com aquelas... imagem do Lula com aquela cara transfigurada, e o maior ladrão de todos os tempos, em letras garrafais, essas coisas, foi uma coisa que me atingiu. Mas assim, aí aos poucos eu fui acordando, falou, opa, peraí, falavam que o Lulinha era dono da Friboi, mas não era, quem é dono da Friboi é a Joesley e o Wesley Batista, então mentiram pra mim, eu acreditei nessa mentira. Então eu fui vendo, se isso daqui é mentira, as outras coisas também pode ser, porque falam que o filho do Lula tem não sei quantas mil fazendas, mentira, o filho do Lula tem uma pequena empresa e ele toca lá, leva uma vida normal. Então, como combater, é muito mais fácil mentir do que desmentir, porque o desmentido não alcança Dá um trabalho, toda a mentira. Né? E como lidar com isso, com essas fake news, Adriano? Como você acha que a esquerda pode resolver isso? Você citou aí que a classe trabalhadora não elege mais o Bolsonaro, e eu acredito que não mesmo, porque pesquisa recente mostrou que 51% da classe trabalhadora acredita que o Bolsonaro prejudica a classe trabalhadora. Então o jogo já virou. Já virou, né? E outra coisa, a questão do apoio. Ele tem apoio nas redes, tudo. Recentemente, teve a revista Time colocou no ar aí uma pesquisa popular, né, para personalidade do ano. Ele teve 2 milhões de votos lá, teve a campanha escondida, né, nas redes sociais entre os apoiadores para ir lá votar em massa, tudo. O cara teve 2 milhões de votos, ganhou a eleição popular lá, por voto repetido, tudo, né? Mas não conseguiu 400 mil assinaturas para lançar o partido. Então, Ou seja, né? E também teve a live do Lula lá do Podpah, que teve 300 mil pessoas simultaneamente, e a live que ele estava fazendo do Bolsonaro tinha 10 mil. Ao mesmo tempo. Ao mesmo. Então cadê, né? Cadê as pessoas que tanto apoiam, né? O jogo virou. E a questão das fake news, né? Que está atrelada à atuação... Tem método, né? Você vê todo o mesmo estilo. Isso é um método, inclusive, fascista, né? De usar ali a desfiguração do caractere e tudo, né? Atacar
o interlocutor e não a mensagem. Tudo isso é estratégia passada, mas que eles utilizaram de uma maneira muito moderna, né? E, enfim, saíram na frente. Mas a campanha do Guilherme Boulos em São Paulo mesmo, que ele disputou o segundo turno contra os tucanos lá, já foi uma campanha... Quase, hein? Quase, quase. quase. E o que dá muita esperança, né? Que numa próxima ele chega. a primavera tá chegando. A primavera tá chegando aqui para pro nosso estado. Realmente, o Boulos fez um programa chamado Café com Boulos, né, em que ele lia as fake news direcionadas a ele e desmentia, né? Ele conversava sobre, Foi né? uma série, né, de medidas adotadas que contrapunham as fake news. E que jogavam no ridículo, porque se você pega de uma maneira crítica e olha, você fala, pô, isso é ridículo, cara, não faz o menor sentido. Então, além dos espaços nas redes sociais, lançaram também o Gabinete do Amor, que está até hoje atuando, que é muito legal, cara. Então, isso tudo fica como um exemplo, né, para o nosso campo e para quem advoga pela democracia, lutar contra essa aberração que é chamada fake news, que coloca aí, né? Inclusive, você citou o Lulinha ser dono lá do frigorífico, sei lá, Triplex, né, que foi o símbolo da demonização do Lula. O Triplex vai ser sorteado essa semana aí, viu? Fica a dica para quem quer ter um apartamento no Guarujá. Acho que custa só R$19 o número para participar, eu já comprei o meu. Opa, vou comprar O também. dono, né? É bom colocar. O verdadeiro dono do Triplex colocou a sorteio. O Triplex que o Moro falava que era do Lula, né? E que não é o Lula que tá colocando E pra que sortear. se você for ver o triplex, né, fizeram uma visita lá dentro, é tão Simples. simples que... Por que, né? Acho que é muito... foi mais jogo de marketing contra, né? Foi puro marketing, né? O MTST, juntamente, né, com todo o movimento dos trabalhadores sem teto, fez uma denúncia simbólica lá. Ocuparam o Triplex para falar, porra, então estamos Se aqui. é do Lula, Se é é do Lula, é nosso. nosso. Chegaram lá, ordem judicial para tirar, mas quem que mandou tirar? O dono? O dono não pode, o dono naquela hora estava preso. Então, é desconexo, né, porra? Né? E uma coisa que você falou, e eu sempre venho falando, e a Dê fala, não, imagina, mas assim, você falou assim, que o jogo virou, né? Só que aí eu ainda tenho um pouco de medo do Bolsonaro se reeleger. Sabe por quê? Ele tá com a máquina na mão. Vai chegar janeiro, ele vai ficar desesperado. Aí ele vai começar a dar dinheiro, bolsa. Aí as pessoas, tem pessoas que você sabe, né? Que se você ganha um pouco, a gente não pode achar que as pessoas elas são todas conscientemente politizadas, entendeu? E aí eu tenho medo das pessoas falarem, olha, até que dá, até que não sei. Olha, dar dinheiro para milhões de pessoas dá muito trabalho. O Bolsonaro não é chegado em trabalho, gente. Ele não vai ter esse trabalho todo, pode ter mas certeza. tem que ser... O Pepe Mujica tem uma frase sobre isso, que ele fala, nem as vitórias e nem as derrotas são definitivas. O Bolsonaro ganhou em 2018 e isso não é definitivo. A nossa derrota se deu nas eleições passadas, mas também não é definitiva. Eu digo que o jogo virou por conta do clima. O clima nas ruas, as pessoas já cansaram do Bolsonaro. Você percebe, você Não sente, dá. tá no ar. É um peso. Mesmo, é um peso. eu vejo sabe? pessoas que eram fanáticas pelo Bolsonaro, que eram apaixonadas pelo Bolsonaro, defendiam todas as atrocidades dele, que hoje já não podem mais ouvir falar o nome de Bolsonaro. Eu tenho uma história recente. Eu fui jantar com a minha família no Food Park, aqui em Rio Preto. E a gente estava ali, né, escutando a música, comendo, tudo. Aí minha esposa saiu para ir no banheiro. Aí ela voltou falando, olha, eu estava passando numa mesa, ouvi o pessoal falando ali, porra, voltei no Bolsonaro, mas se arrependimento matasse. Então, isso já... Que delícia, isso já né? tá Isso. rolando. Delícia. Isso já tá rolando, Tá sabe? rolando. E a gente faz as rodas de conversa lá em Mirassol, a gente conversa com o povo trabalhador, a gente acolhe as demandas. E assim, indiretamente a gente vai fazendo as perguntas para saber o que a pessoa tá pensando, né? E tá esperando para o futuro, qual que é a perspectiva. E, cara, é por isso que eu digo, a gente tem a possibilidade real de vencer em São Paulo o tucanato, que as pessoas já Nossa, deu também, e pelo de superar amor. o pesadelo bolsonarista. Eu acho assim, você falou, ele de repente ele resolve dar dinheiro. Ele pode dar o auxílio emergencial aí, ou Auxílio Brasil, 400 pau, mas não adianta ele dar R$400 para cada um,
Se o litro da gasolina tá 7 contos, se o quilo da carne tá 70, o cara pega 400 na mão, mas ele Não dá pra faz fazer um nada, não faz churrasco, o mercado. não faz um supermercado. Então, para ele conseguir se reeleger, ele teria que consertar a economia daqui até outubro. Impossível, gente. Não é interesse também deles. E não é interesse. Tá muito bom. O É. Guedes tá ganhando em dólar lá nas offshores Pois é, dele. gente, Tá tranquilo. Isso é tão promíscuo, eu acho isso tão... Como que a justiça permite isso? O STF, entendeu? A Câmara, o cara aí é ministro da Economia e lucra com o dólar alto, e todo mundo se fudendo e ele lucrando. Como que a gente chegou É uma nesse piada ponto? de mau gosto, né? Como chegamos a esse ponto? Que É isso. fase, Brasil? Que fase? E eu acho que é importante também, quando a gente fala aqui, tá falando da classe trabalhadora, mas é importante falar para quem tá aí nos assistindo que a classe trabalhadora não é só a pessoa que é chão de fábrica. É a pessoa que tem uma microempresa, é aquela pessoa lá que O é vendedor funcionário do shopping, público, é. o vendedor. A gente também é trabalhador. É que a gente tem uma ilusão que, às vezes, classe média não é, sabe? Não tá sendo afetado. Né? Porque hoje, igual, por exemplo, eu que tenho 2 faculdades, eu trabalho em empresa privada, se eu deixar de me mandar embora, eu vou passar fome. Então eu sou trabalhador, porque eu não tenho a máquina rodando a meu favor. Então é importante falar isso para as pessoas, senão as pessoas que têm um Corsa 2018 vai achar que não é com ela, né? E né? Não, dentistas, né, profissionais liberais, donos de pequenas lojas, de pequenas distribuidoras de bebidas. Nós somos classes trabalhadoras, meu irmão. E outra, se o pessoal que depende ali do dia para comer não tiver como consumir, o meu negócio vai perder venda também. Exatamente. Né? A classe trabalhadora é composta por todo mundo. Eu vejo que a direita enxerga benefícios para o pobre como gasto e a esquerda enxerga como investimento, porque a pessoa lá recebeu o auxílio dela, ela vai consumir ali na lojinha do bairro, no mercadinho da esquina, que vai comprar dos grandes hipermercados, que vai comprar das indústrias, que vai pagar o imposto, que vai pagar o benefício. Então, isso faz a economia girar, faz, né, a máquina rodar. Isso se chama efeito multiplicador, Denise. Isso chama efeito multiplicador e gera na economia realmente um ganho. De cada R$1 investido, você retorna R$1,50 para a máquina pública. Né? É diferente das desonerações milionárias para grandes corporações, que vira estoque de dinheiro, que não é revertido. Não vira nada pra gente que é povo, pra gente que é, né, povão, isso não vira nada pra gente. Adriano, agora assim, deixa eu te perguntar. Vamos falar sobre o comunismo. Nós precisamos falar sobre o comunismo. Vamos falar assim, porque vai para Cuba. Tem gente que realmente acredita que o Brasil sofre o risco de uma invasão comunista e de uma ditadura comunista e tal. Esse discurso foi um dos utilizados, né, pelas fake news em 2018 para eles tomarem o poder. Mas eu não vejo a esquerda, os líderes da esquerda, Lula, Boulos, Jandira Fegali, sabe, a Maria do Rosário, eu não vejo essas pessoas fortes da esquerda falando sobre o comunismo. Então o povo fala e eles deixam, sabe? E aí vai tomando proporção. Tanto é que uma amiga me falou, ai, Denise, mas você quer que o Brasil vire comunista? Eu falei, mas amiga... Mas quando que o Brasil estava correndo o risco de ser comunista? O PT ficou 14 anos no poder, nunca deu um passo fora do capitalismo. De onde vocês tiraram isso? E como lidar com isso? E por que essas lideranças de esquerda não falam sobre? Porque colocam medo, né, na população. As pessoas estão com medo. As pessoas têm medo do comunismo. Tem um medo real. Sim, tem medo do comunismo quando o capitalismo produz 19 milhões de famintos no nosso planeta, no nosso país. Pois é. Mata milhares de crianças por dia no mundo todo. Né? Então, é preciso a gente fazer uma análise mais profunda disso. E a gente realmente perde de WO esse debate. A gente não encara. Eles falam e a gente finge que não escuta. Né? Então, vai gerando esse caldo na sociedade de medo mesmo. Agora, o mais próximo que o Brasil teve do comunismo foi nos anos 60, quando o Brasil enfrentou a União Soviética na Copa do Mundo. Porque não existiu nenhum movimento político, a não ser, né, a resistência contra a terrível ditadura militar, né, que lutou para que a gente pudesse ter a voz aqui, poder falar, tivéssemos as nossas liberdades democráticas garantidas. Agora, quando chamam de comunista, é engraçado, porque quando a gente faz as ações de solidariedade lá na cidade, a gente vai com os companheiros do movimento Mirassol Popular, da Frente Mirassol Sem Medo, e faz a distribuição de agasalhos,
de mantimentos, ajuda o pessoal em suas lutas cotidianas, o pessoal aplaude. Fala, ó, parabéns, vocês estão prestando um serviço à comunidade. Agora, quando a gente vem a público e fala assim, por que essa pessoa não tem o que comer? Por que essa pessoa está sem roupa para vestir? Por que essa pessoa está vivendo em condições tão insalubres a ponto de estar cozinhando a lenha e poder colocar fogo na casa dela? Aí fala, ah, você é comunista. Porque você pode fazer a solidariedade, a caridade, mas você não pode questionar o sistema que faz com que aquelas pessoas tenham essas Quem falava privações. isso era o Frei... O Dom Helder Câmara. Ele também falava isso. E é uma reflexão que é preciso ser feita. Por que você não pode questionar? Eu não quero que este sistema se perpetue. Eu não quero que as pessoas tenham esse tipo de privação, esse tipo de necessidade para sempre. Eu não quero ter que ficar fazendo trabalho social pro resto da minha vida. Eu quero que essas pessoas superem essas condições. E eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo também. Agora, se isso é ser comunista, vamos ser comunistas junto. Opa! Vamos que vamos. É isso. Nossa, e é complicado, né? Porque todas essas pautas sociais, as pessoas falam que está associada à esquerda, mas não, porque a esquerda abraça porque ela é a favor dos direitos humanos, né? Então, assim, na verdade, deveria ser de todo mundo, né? E aí, tem muita razão quando fala assim, por que não se fala muito sobre isso, né? E porque, às vezes, talvez eles tenham medo de potencializar mais, né? Não sei o que eles podem ter medo, porque daqui a pouco vai virar um debate que vai perder o controle. Uhum. Então, mas é complicado, né? Como as coisas se dão. Eu acho que o grande tema colocado para as próximas eleições, para as próximas gerações, é o combate à desigualdade social. Uhum. É você achatar essa curva da desigualdade. Você vê países, obviamente, que para que exista um norte da Europa, tem que existir uma África. É assim que se deu, né? Tem que ter uma América Latina empobrecida e desigual e totalmente flagelada. Mas é preciso a gente debater o achatamento das curvas das desigualdades. A gente precisa garantir que as pessoas tenham onde morar, que as pessoas tenham o que vestir, que as pessoas tenham trabalho, que as pessoas tenham dignidade, acesso a lazer. Isso é importante, porque a gente fica falando que pobre tem que trabalhar, tem que ter trabalho, tem que ter comida, mas tem que ter lazer também, né? Lamentavelmente, a gente está indo aí para o 2º ano sem carnaval, o que é uma festa popular, uma festa onde as pessoas podem se expressar, né? E extravasar e confraternizar. Mas espero que em breve a gente possa superar toda essa tragédia. Mas vamos fazer uma observação aqui, que não tem carnaval popular, que é o para pobre. Porque aí vai ter essas festas privadas aí, que aí, porque assim, se o governo está tão interessado em não disseminar o vírus, então por que não proíbe também as festas particulares, né? Mas não vamos mexer nisso, porque isso gera muito dinheiro, né? E muitos interesses. Mas pro pobre, não. O pobre, ele pode não ter uma festa popular, mas ele vai ir no ônibus trabalhar superlotado às 6 horas da manhã. Alexandre, Denise, isso está atrelado ao preconceito, ao racismo. Tá, porque quando você pensa carnaval, você pensa em rua, você pensa em povo, você pensa em Salvador, você pensa... É um clima maravilhoso, de apogeu popular. E aí, isso revolta a classe média. Setores da classe média. Isso revolta setores das elites. Aquela elite mais atrasada, que pensa com a cabeça escravagista, né? Com a cabeça moralizadora. Então, esse anti-carnaval aí, ele vem do preconceito e não da preocupação sanitária. Porque senão proíbe tudo. Não tô falando assim, não, vamos ter carnaval não, mas vamos ser justos, né? Pois é, porque senão não teria essas mega festas com 35 sertanejo aí, porra. Né? Não, eu não sou contra, né? Mas, porra, vamos ser coerentes, né? Vamos ser coerentes. Se nós estamos vivendo um momento, uma gravidade, e nós estamos, de fato, vivendo um momento complicado, melhorando, graças à vacina, apesar do presidente, né? Toda essa situação. Mas, porra, vamos ter coerência, né? Não dá para se pegar só no preconceito e num falso moralismo para impedir que o povo possa se divertir. É verdade. Né? E tem uma questão que você até falou, que você faz parte Mirassol, né? Da Frente Sem Medo. Minha pergunta é, você não tem medo, não? Porque, assim, as pessoas me falam assim, Alexandre, você podia ser vereador de Rio Preto, porque você é não sei o quê. Eu falo, gente, eu vou ser a Marielle Franco de Rio Preto, vão me matar, porque eu falo as coisas na cara. E assim, a gente também tem que se preservar. Você não sente medo? Você já foi ameaçado? Como que é? Já fui ameaçado, já me pararam na rua, colocando o dedo na cara, xingando, e, enfim. É realmente uma sensação muito ruim, uma sensação de vulnerabilidade
terrível, mas que denuncia todo esse caldo antidemocrático que a gente está vivendo, esse caldo fascista que a gente está vivendo, de supressão de vozes, de supressão da ideia, de impedir que haja um debate, né? Então, já rolou sim, é realmente terrível, espero que não aconteça mais comigo e com ninguém, né? Mas agora a gente tem que ir à luta, cara. A gente precisa questionar os poderosos. Se nós não tivermos a possibilidade de questionar os poderosos, quem está com a caneta na mão, a gente fica passivo demais, né? Fica muito fácil para eles se manterem, manter o status quo, né? A gente precisa superar tudo isso. Agora, eu entendo por que eles ameaçam. Preto, pobre, filho de nordestinos, tendo voz, O Jean Willis teve que sair do país porque ele recebia telefonema que ia decepar a mãe dele. Imagina. Isso é um absurdo, né, cara? Né? Mas como eu estava dizendo, é duro ver um preto pobre descendente de nordestinos tendo a afronta de pautar o debate público. Eu entendo por que eles se incomodam, mas é preciso democratizar, né, o poder. Eu acho Parabéns pela luta, é necessário mesmo. Não, e ó, gente, ele é o primeiro entrevistado, ó, que ele vem de caderninho, ele tá anotando Ele é aqui. muito chique. Não, isso é coisa de político. Você pensa Muito chique. em se candidatar, é uma ideia, uma ideia. Você já se candidatou para algum cargo? Como que é? Não, eu nunca disputei eleição, Alexandre. Até bem pouco tempo atrás, isso estava muito no meu radar, de falar, pô, vou disputar eleição, vamos ocupar os espaços, tudo. Hoje, por algum motivo, eu acredito que o meu lugar seja mais na organização partidária, mas nunca digo nunca, por que não? Né? Acredito que se um dia as possibilidades forem possibilitadas, se isso se tornar possível, se o caminho for pavimentado, vamos disputar, vamos à luta. Mas eu por acho que não? interessante, porque assim, a gente fala dessa organização política, mas a gente vê que passa, a gente discute e sempre tá lá pessoas brancas, homens mais velhos, héteros, igual você, por exemplo. Você não é branco, você é uma pessoa jovem. É importante ter essa renovação, mas por que a gente fica nesse discurso? Eu vejo aqui pela Câmara de Vereadores de Rio Preto, que é lamentável, e que vai ver que as pessoas que são as mais questionáveis, elas se reelegem, né? E aí, tipo, ao mesmo tempo que o povo tá cansado, mas quando vai votar, parece que as pessoas estão lá. O Bolsonaro, antes de se tornar presidente, quanto tempo ele ficou? Né? Mais de 20 e poucos anos. Então, por que, ao mesmo tempo que a pessoa tá indignada, quando a gente vê o resultado, claro que tem alguns que você fala, nossa, Erika Hilton, sabe, tem umas, mas a maioria ainda continua aquela branco, hétero, cis, velho. Não sou contra, tá, gente? Aos velhos, agora já os héteros, já não posso. Não tenho nada contra, até tenho amigos que são. Até, né? Olha, eu acho que é importante a gente fazer o trabalho nas bases, né? Para que as pessoas te reconheçam como uma possibilidade de liderança, né? Ninguém vota em quem não conhece. Então, a gente tem feito um trabalho de base, uma iniciativa chamada Rodas de Conversa lá em Mirassol, representando os movimentos sociais, porque você tem uma possibilidade de atingir mais pessoas, né? Representando um outro grupo. Não, mas é o que você falou, as pessoas querem votar em quem elas conhecem. E quem elas conhecem são os que já estão lá. E eles sabem fazer com que as pessoas não esqueçam deles e se fazem sempre Principalmente presentes em época eleitoral, né? Principalmente. Pô, lá a gente sofre muito com coronelismo, né? Então você vê famílias aí que já ocuparam espaço de poder, aí dá aquele tempinho, mas depois você renova e volta. Ou pessoa que fica por 6, 7 mandatos e que fica, né? E que se orgulha. Isso é um absurdo. Porque na época de campanha, eles apontam que está errado. Que a cidade não tem um pavimento muito ruim, que a cidade tem péssima mobilidade urbana. Mas que a eles cidade... estão lá. Mas está lá há 20 anos. E fala, porra, como assim? Eu estou no meu 6º mandato, deixa eu continuar meu trabalho. Olha em volta, Que bicho. trabalho. Então, né? Tá, cara. Trabalho. Sabe? Então, Mas será que as pessoas não pensam nisso? Porque aí ele vai lá e isso se reelege. é isso que a gente está dialogando com a sociedade. É isso que a gente está colocando para as pessoas compreenderem. Falar, porra, você já conhece ele? Tudo bem, mas vamos conhecer outras opções. A gente não tem grana, mas a gente tem disposição.
A gente não tem grana para ficar fazendo campanha, para ficar pagando uniforme de futebol, para ficar pagando churrasco, comprando voto. Mas a gente tem muita disposição, a gente vem do mesmo lugar que vocês, né? E com coragem a gente vai chegar lá e vai ocupar os espaços. Não sei se vou disputar a eleição. Mas você já tá aqui, já tá fazendo... Mas é claro, né? Acho que é isso. Eu acho que a eleição é uma consequência, não é um objetivo. É isso. Né? Então, assim, se tiver, ok. Mas, assim, não é aquela coisa, eu vou fazer pra isso. Porque aí fica até meio esquisito, né? Porque ser político não é profissão. Pelo menos eu acho que não é, né? Na verdade, é outra questão. Eu acredito assim. E quando eu iniciei toda a minha luta, assim, eu pensava, pô, eu quero ser, né? Quando você vai percebendo algumas situações na realidade na qual eu vivo, você fala, putz, talvez seja melhor eu fazer de outra maneira. Só que no final das contas, se você não ocupa os espaços de poder, você não transforma. Então, consequentemente, nós teremos que ocupar os espaços de poder. Mulheres do nosso campo, pretos e pretas, LGBT do nosso campo, vai ocupar. A gente está lutando para isso acontecer. Esse é o nosso grande desejo. Que haja pluralidade de ideias, de corpos, de histórias ocupando os espaços de poder na cidade. É isso que a gente tem buscado, né? E na última eleição eu apoiei a Denise. Lembra? Eu falei, vai Denise, vai você é uma pessoa inteligente, uma pessoa engajada, do bem. Ela até pensou, né, Dê? Mas aí desistiu, pensei, foi logo, não, no dia que eu falei que eu tinha interesse, já me colocaram em 3 reuniões. Eu falei, não nasci pra isso, não. Eu sou escritora, eu sou artista, é outra vibe, né? Filosofia e tal. Essa parte prática da política eu não me identifico, não gosto. Então aí não deu certo, mas quem sabe um dia também, né? O que eu percebo, assim, a grande dificuldade da política é o estômago, cara. Você tem que ter estômago. Então, isso eu já não consigo. Porque eu sou uma pessoa muito firme, muito convicta, não sou inflexível, mas, assim, né, eu não sou uma pessoa que não debato. Eu não sou sectário, mas eu sou muito convicto das coisas que eu acredito. E quando você se depara com uma pessoa que, na semana passada, tentou tirar direito de servidor público, tentou tirar direito dos professores, e hoje você tem que sentar do lado para debater um outro projeto de lei para votar junto. Aí você pensa no contexto geral. Aí você fala assim, porra, mano. Sabe? É muito difícil. Eu não quero. Política é negociação, então, né? Esse que é o grande negociação. desafio, né? Você ter esse estômago de entender que você tem que sentar com a pessoa que você mais discorda no mundo. Tudo tem limite também, né? Tudo tem limite. Por exemplo, com a família Bolsonaro, acho que não tem nenhum alinhamento em hipótese alguma, né? Agora, com pessoas que acreditam em Estado mínimo, pessoas que acreditam que tem que tirar direito de professor, que tem que cortar creche, é duro, cara. É duro, porque você sabe que aquele caminho vai ser ruim para a sociedade, que a pessoa está militando para aquilo e você tem que sentar do lado e é difícil, cara. Então, as pessoas se mostram contra, né, um Estado grande, mas acho que falta uma noção de que o Brasil precisa de um Estado grande. A gente não tem condições... O brasileiro não é autossuficiente para viver num Estado mínimo. O ideal seria que não precisasse mesmo do Estado. Seria ótimo, seria utópico, mas a realidade é que as pessoas ainda precisam dos programas sociais, ainda precisa de cota para entrar na universidade, precisa de um financiamento para pagar até para que haja uma igualdade mais para frente, né? Exatamente. É um passo, é um processo, né? Mas assim, eu acho que programa social e Estado mínimo são coisas que elas se tocam, mas não são a mesma coisa. Estado mínimo para quem? Hoje o Brasil já tem um Estado mínimo. Porra, vai na periferia. O Estado chega na periferia? A única forma que o Estado chega na periferia é com a repressão. Quando a polícia sobe, dando tiro para todo lado e batendo nas pessoas. Então a experiência que essas pessoas têm com o Estado já é mínima. E quando tem... Não é boa. Não é boa, né? Isso explica muito também do crime organizado, porque a pessoa acaba optando por esse caminho ruim, né? Agora, vai ver os nórdicos da Europa. Vai ver o número de funcionário público que tem a Noruega, por exemplo. É 45% da população, é muita gente.
né? Não sei se é a Noruega mesmo, mas nos nórdicos da Europa, o serviço público ele é muito atuante. Então, aí que fica a pergunta, é Estado mínimo para quem? Hoje o Brasil já está em regime de Estado mínimo, nos lugares que eles querem que o Estado seja mínimo, né? Então é isso que a gente precisa dialogar. O Estado mínimo precisa ser repensado, esse conceito aí. Eu acho que, assim, eu já estive na Suíça, né? Eu sou rica! Ela não é trabalhadora, ela é rica, a gente é classe trabalhadora. Tô brincando. E quando eu fui, na ocasião, eu fui visitar o escritor Paulo Coelho, que é meu amigo, e ele me mandou uma pessoa no aeroporto me buscar, que eu não falo francês, lá se fala francês, e ele foi me orientando sobre a cidade. Ele falou, olha, você nunca atravesse fora da faixa. Porque se você atravessar fora da faixa e um carro te pegar, você que tem que pagar o conserto do carro. Você que tem que pagar todas as suas despesas. Aí eu falei, e se ele me atropelar na faixa? Ele falou, não, na faixa ninguém vai te atropelar. Então, existe uma coisa assim, ele falou, se você perder seu celular e deixar aqui no murinho, você pode voltar daqui 2 horas. Seu celular vai estar aqui no murinho, ninguém vai pegar. Então, qual é a diferença de um bebê suíço para um bebê brasileiro? Nenhuma. Eles nasceram iguais. A diferença é que o bebê suíço teve uma educação, né? Um acompanhamento desde a infância, e o bebê que nasceu lá no morro, lá na periferia, não. Ele vai... A mãe tem que trabalhar, o pai às vezes sumiu, e a criança é criada ali pela vizinha, vai na escola às vezes não vai. Então, não existe o Estado não acompanha essa criança. Agora, nos países, numa Suíça, numa Alemanha, não tem criminalidade. Você vê, o ano retrasado, a polícia da Alemanha disparou 56 tiros, e alguns deles foram para sacrificar animais que foram atropelados na estrada, para dar eutanásia, para parar de sofrer. Então, não existe uma violência nesses países. E a gente aqui é tão violento justamente por falha do próprio Estado, que não acompanha aquela criança, né? Não acompanha a comunidade. E aqui dá 86 tiros sem querer numa família de pretos e... assim, exatamente. Sem querer, né? É a disparidade, né? Então, eu acho que isso que as pessoas não entendem. O próprio povo brasileiro deprecia o próprio povo brasileiro. Acho que não é porque brasileiro é malandro, porque brasileiro é bandido, porque brasileiro é safado. Não. O brasileiro é um ser humano como outro qualquer. Ele só não teve educação, acompanhamento, né? Ou as oportunidades. Oportunidade, exatamente. Acho que é isso. Oportunidades. Você tem que oportunizar o desenvolvimento do ser humano. E aí que entra a atuação do Estado. Né? Não vai vir uma mão do mercado boazinha tocar. Vamos fazer um projeto transformador de fato, emancipador nessa região. Se não houver lucro, eles não vêm. Né? Então é aí que o Estado precisa atuar. E assim, o sistema é tão cruel e que muitas pessoas que trabalham, que vai acordar e vai trabalhar e depois vai pagar conta e depois vai ter que comprar remédio e vai trabalhar porque ele tem... As pessoas ainda vão acreditar que o sistema é bom, né? Vai falar assim, vai acreditar que, entendeu? Porque você acha que capitalismo, não tem como ser feliz no capitalismo? É que, na verdade... O que você vê? Como que você vê? É que, na verdade, as pessoas confundem o bem-estar social com bem-estar social mesmo, né? Eles acham que bem-estar é estar melhor do que o outro, né? Se eu tenho condição de no final de semana fizer um churrasco, a vida tá boa, o sistema tá funcionando. Mas olha em volta, companheiro. Olha como é que tá a vida, cara. Você tá tendo que, sabe, andar a pé a semana inteira para poder ostentar com o teu carro no final de semana, cara. Você tá tendo que andar com o celular escondido aqui porque o companheiro tá desesperado, precisando, sabe, e acaba se valendo de um recurso ruim, né, para poder sobreviver. Você tá fazendo churrasco, tem gente fazendo sopa com osso. Não que você não tenha que fazer churrasco, mas acho que é importante a gente saber qual que é a realidade, né? Claro, se você puder, ainda bem que você pode. E me chame também, chama a D também, a gente. Adoro mas assim, mas é importante a gente ter uma noção do que tá acontecendo, né? Uma das coisas que eu mais escuto é: você é um socialista de iPhone. Você é um cara de esquerda que defende o iPhone, que não sei o que. Bicho, eu defendo a socialização das riquezas, cara. Eu quero que todo mundo tenha a possibilidade de ter. Não é que você tem que ter... Não, que você tem a possibilidade de ter se você quiser, né? Agora, quando a gente debate sobre a pessoa poder comer ou não, a gente está muito longe desse rótulo que coloca, né? Pô, a gente está debatendo aqui o direito básico
que é de ter um teto, que é de ter comida, que é de ter roupa, que é de ter dignidade. Então, cara, peraí, velho, né? Vamos pôr a bola no chão. Eu acho que no governo de esquerda muita coisa foi feita pelo país e muita coisa estava caminhando, sabe? Lógico, eles não consertaram todos os problemas Lula e Dilma, não resolveram todos os problemas do Brasil, mas mas muitos estavam encaminhados. Então, criaram-se 27 novas universidades. O filho do pobre começou a ter acesso à educação para começar a diminuir a desigualdade. Aí vem esse governo fascista e começa um desmonte, né? Que dá medo. Assim, você acha que a gente que ainda tem retorno? Vamos supor, ou já chegou num ponto que não há mais o que se fazer, ou ainda temos ou está próximo um ponto onde não vai ter retorno? Como você vê essa retomada do Brasil? Eu acho que a gente está numa oportunidade de debater um novo modelo de desenvolvimento. A juventude, a galera que está vindo aí, eles têm uma cabeça muito diferente. Eu tenho 35 anos, ainda me enquadro na juventude, vai. Mas a galera vem com um pensamento de superação das desigualdades, não apenas econômicas, mas das desigualdades de dignidade, de direito mesmo, sabe? Pautando muito forte a questão da luta LGBT, muito forte a questão do feminismo, né? O combate ao racismo, tudo isso é muito importante e dialoga também com as desigualdades econômicas. Porque a desigualdade econômica ela afeta, sobretudo, estas minorias sociais. Então, ela também faz parte, né, desse debate com o povo trabalhador. A gente entende que a urgência maior do povo trabalhador é a fome, principalmente nesse governo fascista, né? Mas é preciso debater tudo isso. Essa juventude vem com esse ar, com esse respiro muito bom. Isso, eu acredito que é um fruto de um momento que nós tivemos de cabeça fora da água. Né? É meio cíclico, né? Dizem que a política no Brasil é meio cíclica. Assim, a esquerda chega ao poder, tira milhões de pessoas da miséria, aí eles se acham ricos, votam na direita, que forma milhões de miseráveis, aí para a vida melhorar eles elegem a esquerda e começa tudo de novo. E temos ondas, né? Isso na história da humanidade tem fases mesmo, ondas progressistas, ondas conservadoras. Você pega um programa Domingão do Faustão dos anos 2000, você vê o latino cantando, hoje é festa lá no meu AP, vai rolar bunda lelê. Hoje, você assistia a Gugu, a banheira do Gugu, nossa, então, parece que há 20 eu ia pro anos banheiro atrás, depois. Não é? Porque era tarde, era tarde que passava. Ah, você não ia também no banheiro? Você ia, Douglas, no banheiro quando você via a banheira do Gugu? Ah, não, só eu agora, tá bom, vai. Eu tinha TV no quarto. Mas sabe, parece que há 20 anos atrás a gente era muito mais liberal, a sociedade era muito mais aberta do que hoje, que viramos todos uns velhos conservadores, parece que éramos jovens progressistas. Algumas coisas importantes, né, como a superação da objetificação do corpo da mulher, que ainda não foi totalmente superado, mas que está em processo de... Isso aí é um debate importante de ser feito. Agora, é muito verdade isso que você está falando, Denise. A mensagem que as pessoas davam, você ligava a televisão, era um prazer você assistir os programas, porque as mensagens eram positivas, eram de esperança, sabe? Era realmente como diz o Gil do Vigor, de regozijo. Né? Acho que é essa palavra, regozijo. Né? Enfim, hoje não. Hoje você vê a mensagem, cara, Não, sai pesado, sangue, bicho. sai sangue. Quando eu morava com a minha mãe, chegava às 6 horas da tarde cansado, ela vendo aqueles jornais, que parecia que ia sair sangue da tela. Eu falei, mãe, isso, olha o que você tá consumindo. Não, mas tem que saber de tudo. Eu falei, não, imagina. Pra quê? Né? E eu acho que isso é um desserviço, na verdade. Porque quem que vai ver ao vivo sendo perseguido? É o preto. Claro, pô. Né? Você vai assistindo aquilo vai entrando na tua cabeça, você toma aquilo como realidade absoluta. É horrível, cara. E acaba se tornando a realidade absoluta mesmo, né? Então, tem que ter regulamentação desses programas também. Não estou falando de censura, mas é preciso, né, o que a gente vai colocar na TV na hora da janta das famílias, né? Aí aparece um comercial de 2 homens se beijando, que é absurdo. Né? É muita hipocrisia, Não, né? O amor incomoda mais do que a violência. Do que a fome. Do que a Você fome. vê uma foto que viralizou recentemente lá, das pessoas brigando no caminhão de lixo, brigando pelo lixo.
E não deixou o pessoal da direita, não ficou indignado. Não ficou O da chocado. polícia lá, que algemou o cara lá na Na moto. moto, saiu E foi. arrastando. Gente, que absurdo aquilo. É cada coisa que fala. E por que a pessoa se sente no direito, a polícia tem de fazer isso? Porque ela já tem um aval. Ela se sente legitimada. É, claro. Diretrizes. Né? Então, assim, é um absurdo, né? Então, é complicado. É a história do guarda na esquina da ditadura, né? Os caras estavam lá debatendo o AI-5, vamos fazer, não vamos fazer. Aí teve um cara que teve um insight de consciência e falou, olha, acho que eu sou contra isso daí, né, cara? Sou contra o AI-5. Ah, mas por quê? É porque a gente entende o que a gente está falando aqui e o que a gente quer. Só que o guarda da esquina, ele não entende o que a gente está falando. E ele vai matar as pessoas, né? E ainda assim rolou, né? Então, esse pensamento, dessa atitude lamentável desse policial é o pensamento da Casa Grande, sabe? Que acha que está no direito de flagelar uma pessoa, né? O cara já está preso, cara. Sabe? É duro. Eu vi aquilo, me senti muito mal. Agora, a direita não se incomoda com esse tipo de situação, mas quando o pobre come camarão, né? Igual teve na ocupação do MTST. Nossa Senhora! Os caras lá em Dubai se incomodou, não. Né? A família Bolsonaro. Oh, que absurdo, tá comendo camarão. Se incomoda com cada coisa. Porque né? pobre não tem direito. Sendo, Acarajé, né? é acarajé. O acarajé. Sendo que o quilo do camarão tá mais barato do que o quilo do acém. Em algumas regiões de São Paulo. Então, né, pô? Tá de brincadeira. Tá difícil, né? Ó, a gente aqui tá falando de política, a gente poderia ficar aqui, porque a gente adora mesmo, né? O que você falaria para aquele trabalhador, para aquela trabalhadora que por um acaso tá te vendo aqui e que tá desesperançoso, ou não vê um futuro, ou sabe, nem isso, nem aquilo. Então, olhando, ó, ele tá olhando para você agora, ou ela tá olhando. O que você falaria para eles? Companheiras, companheiros. Olha lá o Lula. Tá Vamos, camaradas, lutadores, vamos esperançar. Como diria Paulo Freire, esperançar. O que é esperançar? É ter perspectiva, saber que há sim uma possibilidade, um futuro, o advento de tempos melhores. E tudo isso vem com a nossa mobilização, com a nossa força de vontade, de luta, de negação de todo esse chorume terrível que colocam contra nós mesmos. Né? Todo esse período, eles advogaram contra a gente, tirando os nossos direitos, tirando a nossa possibilidade de viver bem. Então, gente, daqui para frente, vamos pensar com a cabeça do povo brasileiro de fato, de verdade. Que é aquele povo alegre, o povo feliz, o povo cordial, e vamos superar esse pesadelo. Que legal. Adriano, tá muito boa a conversa, né? Mas já tá chegando no horário aí no final. E o nosso podcast chama Sem Tabu Podcast. Eu gostaria de saber de você se para você tem alguma coisa que ainda é tabu. Alguma coisa que ainda é tabu? Nossa, essa pergunta é difícil, porque certamente existem tabus na minha vida. A gente sempre está em processo de desconstrução e reconstrução. Agora, eu tenho um tabu. Eu não consigo gostar do Palmeiras. Eu acho que esse é o maior tabu da minha vida. Eu não consigo do Corinthians. Então... Eu tenho esse tabu. Eu não consigo gostar do Palmeiras. Né? Olha, eu até era palmeirense, depois que eu vi que Bolsonaro é palmeirense, eu também virei corintiana Olha, desde criancinha. é muito difícil. É um tabu difícil de ser superado, cara. Tem alguma pergunta que você gostaria de estar falando que a gente não fez? Olha, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Mais uma vez agradecer o convite de vocês. Estou realizado nesse programa de Natal, né? Que a gente está fazendo aqui. Então, fui contemplado pelas perguntas de vocês. Achei que foi muito legal, pertinente os tópicos que a gente abordou. Poxa, E quem que gostou legal. de você falou, nossa, eu quero seguir esse cara, só pra ver se ele tá falando é verdade mesmo? Onde que as pessoas te acham? Estou na rede social, estou no Instagram, no Facebook, no YouTube também. Você tem canal? Tenho. Tem que bastante legal. conteúdo Vou lá. Pessoal, vou deixar o canal do Adriano aqui na descrição, tá? Legal. Colocando Adriano Nascimento em tudo quanto é lugar, vai te achar. Adriano Nascimento Mirassol vai aparecer. Mas é bem fácil o endereço também. É Adriano Nascimento 50, que não tem erro. E, Adriano, só mais uma pergunta aí, né? Já que a gente falou aí de canal. Você vê que tem muitos canais da direita. Você vê Mamãe Falei, Nando Moura, mesmo o Alan dos Santos lá, o Terça Livre. Parece que eles têm canais de muitas projeções.
muitos canais de projeção, e parece que a esquerda está meio devagar, assim, né? Que nem... não tem canais progressistas. Tem o 247. Tem o 247, o Henrique Bugalho, mas... Mídia Ninja. Parece que não tem tanto O que acontece? Eu acho que esses caras, eles fazem os canais principais e vários outros canaizinhos satélites. E aí eles colocam vários conteúdos marcando lá e o pessoal acaba indo, né? Então, pode ser esse tipo de tática que eles utilizam. É importante que a gente debata e está no Congresso correndo, né? A lei de regulamentação das mídias, isso é muito importante. Eu acho que tem que ter regra, não dá para ser, né, sem regra o jogo, porque aí fica terra arrasada, terra livre para as pessoas falarem fake news, advogar contra a vacina, enfim. Não dá para que seja dessa maneira, a gente precisa superar tudo isso. Mas eu acredito que seja isso. Eles fazem esses canais, colocam vários satélitezinhos em volta, se fazem valer dos algoritmos, com as chamadas sensacionalistas também, acabam tomando de assalto aí as redes sociais. A gente queria te agradecer. Muito obrigada. Por você ter vindo. Olha, a gente falou de política, eu acho que é isso. Eu acho que política, mais do que a gente... eu sempre falo com umas amigas minhas, apesar que dá vontade de xingar, falar, tipo, Bolsominion, não sei o quê, dá vontade, sua coxinha, não sei o quê, mas eu acho que isso só vai afastar mais as pessoas, né? Então, assim, o nosso objetivo, eu não sei se você, aqui, que tá vendo, você vai votar no Lula, você vai votar no Bolsonaro, se você vai votar branco ou nulo, mas, assim, a gente tá aqui para abrir a reflexão, né? Há uma nova possibilidade, né? E até pra gente olhar para nossas vidas mesmo, né? Porque a gente às vezes fala olhando pro outro, mas a gente também, direto ou indiretamente, está sendo afetado. Então esse é o objetivo, né, Dê? Da gente estar aqui para abrir para desconstrução. E vamos lembrar, gente, de acolher também os bolsominions arrependidos. Ontem, no Twitter, o Marcelo Serrado, que interpretou o Sérgio Moro no cinema, declarou o voto pro Lula. Ele estava no Morobloco, ele estava nas manifestações lá do Vem Pra Rua, de camisa verde e amarela. Mas se hoje ele vota no Lula, ótimo, venha. Porque se a gente não acolher, a gente nunca vai ser maioria de novo. Denise, eu entendo a pessoa que fica engasgado e na primeira oportunidade fala, eu avisei, né? Eu entendo. Eu entendo também. Mas quando a nossa mãe fala isso pra gente, a gente fica puto, né? Tipo... Mas eu acho que a gente precisa, de fato, acolher essas pessoas, não perder a disposição em dialogar, em mostrar o outro lado, em mostrar o fato, né? Essas pessoas precisam muito mais do nosso acolhimento do que da nossa acusação. Eu acho que a gente se pauta pelo debate, pela democracia, então vamos fazer exercício. Então é isso aí. E você que tá vendo a gente, curte, compartilha, manda pros grupos de política, manda pros grupos da família, sabe? Manda pra Porque a tia. maioria é de direita. Manda pra tia, bolsominion. Pra tia Bolsominion, E toda quarta-feira, às 20 horas, entra aqui no canal da Detremura, que sempre vai ter um vídeo legal. E pra você, um Feliz Natal, né? Feliz Natal! Feliz Natal! Se quiser, pode mandar o Pix, me chama assim no inbox, eu passo o número do meu Pix, né? Porque eu sou desses. E até a semana que vem. Muito obrigado e beijo, até mais. Beijos, pessoal. Não esquece o joinha. Dá um joinha. Tchau.